nós queremos parecer com Cristo. Nós estamos falando nesse mês de maio sobre exatamente isso, que nós queremos aprender a parecer com Cristo mais. Faz parte do nosso crescimento. E a gente está focando em duas áreas durante todo o ano: crescer no conhecimento e crescer na graça. E por isso que nos grupos de conexão a gente está estudando livros da Bíblia, estudando a Bíblia. Por isso que eu estou pedindo a você trazer a Bíblia de novo para a igreja. Por quê? Não só em maio. Maio é a ênfase. Eu quero que a gente volte para a palavra de Deus, conhecer bem a Bíblia mesmo, conhecer a palavra de Deus. E queremos crescer na graça. E crescer na graça tem a ver com essa ideia de ser mais parecido com Jesus, de ser mais como Ele, de adquirir o caráter de Deus na nossa vida. E vocês sabem que a gente está falando sobre várias áreas da nossa vida que a gente tem que parecer mais com Deus. E mais ou menos há 2 semanas atrás, durante todo o mês de maio, a gente começou no culto multicultural e termina no domingo que vem. Pediu o pastor Max para pregar a mensagem na semana que vem. E a gente está usando como tema esse versículo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E você já vai ler já em João, mas agora eu queria que você lesse o que está aí no projetado. Vamos ler juntos, por favor? Portanto, todos nós, todos juntos. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, ou seja, paulativamente, devagar, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A ideia é crescer a sua imagem. A ideia é que gradativamente nós seremos mais como Jesus. E nós vimos nas 2 semanas anteriores que para nos parecermos mais como Jesus é necessário que 3 coisas aconteçam. Eu sei, para quem esteve aqui no domingo passado, parece repetitivo o que eu estou fazendo, mas é importante, que eu quero que fique bem na nossa mente. Então essa passagem diz que 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, o véu tem que ser removido. Que véu é esse, pastor? Véu são várias coisas que o diabo coloca. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cega o nosso entendimento. Então são coisas que acontecem, que colocam na nossa vida para que a gente não consiga enxergar o que Deus tem para nós. E às vezes uma vida religiosa, às vezes a maneira que a pessoa é criada na igreja, e de uma religião, às vezes a busca de prazeres, às vezes a busca de conhecimento, às vezes a busca de trabalho, às vezes o orgulho. Isso tudo começa a fechar os nossos olhos para a gente não enxergar que a gente precisa de Deus. Então, primeiro, o véu tem que ser removido. Segundo, uma vez que o véu é removido, a gente começa a enxergar a Jesus. E como é que a gente enxerga Jesus? Através da sua palavra. E aí, terceira coisa que acontece, o véu é removido, eu vejo Jesus, eu começo a me parecer como Ele. Eu começo a refletir a sua glória. Eu começo a ser luz, eu começo a ser sal, eu começo a me parecer com Jesus, a ser um verdadeiro cristão. Cristão significa aquele que se parece com o Mestre. Nós vimos na semana passada algumas passagens. Primeiro, a importância, em 1 Coríntios capítulo 11, assim: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, que a responsabilidade começa com a liderança. Então, a gente quer falar para você que é líder de grupo, para você que canta aqui em cima. Quanto mais responsabilidade você tem de liderança na casa de Deus, mais responsabilidade você tem de ser exemplo. E eu falo isso com muito temor. Eu nunca prego, e Deus conhece o meu coração, eu não prego nada nesse púlpito que eu não esteja disposto a fazer. E eu quero ser exemplo para que vocês possam falar: o pastor não é perfeito, o pastor tem vários problemas. Se você me conhecer, você sabe que eu sou falho como você é. Mas eu quero poder falar para vocês assim: siga o meu exemplo, à medida que eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Então, se eu falar para você, traga a Bíblia, eu vou trazer a Bíblia. Se eu falar para você, ore, eu vou orar. E essa é a responsabilidade de todo líder no corpo de Cristo. Nós, pastores, quanto mais responsabilidade, quanto mais a sua função, o seu cargo é importante no corpo de Cristo, mais responsabilidade você tem. E como eu sou o pastor da igreja, e eu tenho demais pastores, a minha responsabilidade é maior, eu entendo isso.
E os demais pastores têm a mesma responsabilidade, membros da diretoria, líderes de grupos, líderes de louvor, você que canta no coral, você está dizendo para as pessoas, você pode me imitar. Eu, às vezes, fico chateado, e eu espero que isso não aconteça na nossa igreja, já aconteceu, mas, por exemplo, um líder de louvor nos manda adorar a Deus quando está aqui em cima, mas no dia que não está cantando, não adora. O que você pensa desse líder de louvor? O que você pensa? Fala a verdade. Hipocrisia, não é? Se quando está aqui em cima, manda cantar, mas no dia que não está, não canta, não adora, chega atrasado, a gente não vai aceitar isso. Então, a responsabilidade da liderança cristã é muito grande. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas não é só para o líder, a liderança tem a responsabilidade maior, mas é para todos nós. Olha a passagem que a gente viu em Romanos capítulo 8, diz assim, Deus conhecia os seus. Quem são os seus? Nós, seus filhos. Antes de o mundo ser criado. E antes de o mundo ser criado, Deus decidiu que eles seriam como seu filho. Então esse padrão de ser como Cristo é algo que Deus decidiu lá atrás. Então ser cristão é ser parecido com Cristo. Aí a gente diz assim, mas eu nunca vou ser igual a Ele. Ok, tudo bem, mas você tem que tentar ser um pouco mais. Sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era. Olha essa passagem, eu gosto muito dessa tradução. Efésios 5:1 na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. A gente tem que ser como Jesus em todos os aspectos. No trabalho, em casa, como esposo, como esposa, como filho, como patrão, como empregado. Então, a gente está mostrando esse padrão. Jesus fala assim, sede, pois, perfeitos como é perfeito o Pai que está nos céus. Eu nunca vou ser perfeito como Deus. Deus não vai abaixar o padrão porque a gente não pode chegar lá. Deus vai dizer o seguinte, o padrão é aqui, tenta chegar o mais perto possível e eu vou te ajudando. E a gente vai ser transformado de glória em glória, de glória em glória. Eu preguei semana passada sobre ser sensível às pessoas lá fora. Então, eu estou pregando isso e estou vivendo isso. Jesus me ajuda. Eu contei para vocês, há 2 semanas atrás, o episódio que eu tive aí fora, com uma pessoa que estava com um cachorro, e eu estou sempre sensível. Eu quero ser mais como Jesus. E eu quero que você seja mais como Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito. Então, tem muitas áreas que nós queremos ser como Jesus. Mas o que eu quero pregar hoje é a importância da gente obedecer como Jesus obedecia. Ser submisso à vontade do Pai como Jesus era. E por isso eu dei o título da mensagem, Aprendendo a submeter à vontade de Deus como Jesus. Abra sua Bíblia agora, tá? João, vamos ler várias passagens juntos. Eu pedi para você abrir em João. E agora vamos lá, João capítulo, vamos começar com capítulo 4, verso de número 34. Lembra que essa passagem foi a que nós vimos semana passada, com a mulher samaritana. Aí os discípulos vêm e perguntam, Jesus, você quer comer? Olha o que ele responde. João 4, 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então Jesus faz uma afirmação, diz assim, olha, a minha comida, e ele está usando linguagem figurada, a minha comida, o que eu quero fazer é a vontade do Pai que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida, é isso que me move, eu quero cumprir a vontade de Deus. Capítulo 5, verso de número 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme o que ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo. Repita comigo essa frase. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus. E eu não procuro agradar a mim mesmo. Eu me procuro agradar aquele que me enviou.
João capítulo 6, agora, verso de número 38. João 6, 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deixa eu ler novamente. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Repita essa frase comigo. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Pergunta, vamos pensar junto. Jesus tinha vontade própria? Sim ou não? Quantos acham que sim, diga amém. Quantos acham que não? Não, Jesus tinha vontade própria. E eu vou mostrar isso para vocês. Capítulo 7 agora. Um episódio aqui, João 7. Depois disso, verso 1, Jesus percorreu a Galileia. Galileia era o norte de Israel, mantendo-se deliberadamente longe da do Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Ok, queridos, Jesus era homem como eu e você somos, tá? Nós vimos semana passada que ele teve fome, teve sede. Ele sabia que os judeus da Judeia, em Jerusalém, queriam matar a ele. O que diz o texto aí? Jesus queria ir para lá para morrer? Sim ou não? Não. Deliberadamente, ele queria ficar longe dali. Ele sabia que eles queriam matá-lo. Verso 2. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, que é dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, Jesus tinha irmãos e irmãs, filhos de José e Maria, lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Verso 4. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E o verso 5 diz assim: pois nem os seus irmãos criam nele. Verso 6. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo-lhe dito isto, permaneceu na Galileia. Por quê? Não quer ir para a Judéia morrer. Não quer ir para a Judéia para ser morto. Verso 10. Contudo, fale comigo a palavra contudo. Ou seja, apesar de eu não querer ir, dele não querer ir, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Ou seja, a vontade de Jesus não era subir, não era ir para a festa, mas era a vontade do Pai. Então, embora ele não queria, ele claramente disse: eu vim para fazer a vontade do Pai, então a minha vontade fica abaixo da vontade de Deus. E se Deus quer que eu vá, eu vou. E ele foi. E você sabe que ele foi, ali ele foi preso, ali ele morreu. E antes de morrer, ele chega no jardim do Getsêmani, o que é que ele fala? Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice. Se é possível, não me deixa passar por isso, mas não seja a sua vontade. Foi isso que ele falou? Mas a minha vontade. Foi isso que ele falou? Não. Não seja a minha vontade, mas a sua vontade. E ele deixou um exemplo para nós. Olhe, por favor, para as duas grandes telas que estão aí na frente de vocês, porque eu quero dizer para vocês exatamente o que eu quero dizer. O meu ponto de vista hoje é esse. Se nós quisermos crescer à sua semelhança, se quisermos ser mudados para sermos mais parecidos com Ele, um dos aspectos principais é viver uma vida de obediência à vontade do Pai e não à nossa. Ser parecido com Jesus é se submeter à vontade dele e não à nossa. Vamos ser muito específico, como isso traduz no dia a dia. Decisões que nós fazemos.
compra, por exemplo, vamos comprar um carro. Você quer comprar um carro? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer como crente? Orar. Segunda coisa, esperar a resposta. Não é só orar, Senhor, é para comprar ou não comprar? Já estou comprando. Não. Se você vai fazer uma compra de um carro, você tem que orar, se a gente é crente. Se você vai comprar uma casa, você tem que orar. Quantos de nós já fizemos compras que deu tudo errado? E a pergunta é, você orou? Você parou para ouvir Deus? O meu avô, quando eu era adolescente, eu já falei isso várias vezes, o vovô sempre falava isso para mim, meu avô de parte de mãe. Ele diz assim, sempre quando eu era adolescente, ele me chamava, várias vezes ele me chamou assim, meu filho, as duas maiores decisões que você vai ter que fazer na sua vida é com quem você vai se casar e o que você vai fazer como sua profissão. Essas são as maiores duas decisões fora de aceitar Jesus. Quantas pessoas entram no casamento sem orar? Se você entrou no casamento e deu tudo errado, a probabilidade muito grande é que você não orou. E se orou, não esperou a resposta. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz tudo perfeito. E Ele não ia te dar essa pessoa se você tivesse gastado tempo para orar. Para alguns é tarde demais. E agora essa pessoa é a certa para você. Mas eu queria falar para vocês que são solteiros. Tem muita gente aqui que é solteiro. Solteiro porque nunca casou. Solteiro porque já casou e agora está separado, ou divorciado, ou viúvo e quer entrar num próximo relacionamento. Em nome de Jesus, não entre num relacionamento sem primeiro descobrir a vontade do Pai. Senhor, pastor, se eu orar, Deus vai responder. Ele prometeu assim, clama a mim e responder-te-ei. Então, se Deus não responde, Ele não é verdadeiro. E porque Ele é verdadeiro, Ele sempre responde. Agora, não quer dizer que Ele vai responder da forma que você quer. Desculpe, eu vou falar alguma coisa, mas não estou falando com nenhuma pessoa em particular, por favor. Mas a gente agora está vivendo uma época, e como pastor eu preciso de falar sobre isso, porque nós vivemos num lugar muito caro, aqui é muito caro para viver. Então de vez em quando vem pessoas para mim, pastor, eu estou pensando em mudar, estou pensando em sair daqui, e a gente entende, por mais que nós pastores queremos vocês perto da gente não quer perder membro, se a bênção de Deus, que você mude, Deus quer te abençoar em outro lugar, eu sou o primeiro a orar e abençoar a sua vida. Eu vou sentir falta de você, mas eu quero o melhor de Deus para a sua vida. E em 35 anos de ministério, eu já descobri que quando Deus permite alguém ir, Ele sempre traz outras pessoas. Essa igreja é uma igreja, eu estou aqui 35 anos, já vi muita gente entrar e muita gente passar. Então, por mais que eu queira que você esteja aqui, acredite no meu coração, eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Mas o melhor de Deus para a sua vida não é o que todo mundo está fazendo. O melhor de Deus para a sua vida é a vontade de Deus para você. Eu acho que você deve orar. Algumas pessoas dizem assim, pastor, tem que orar por tudo mesmo? Eu creio que sim. Eu não estou dizendo que você tem que orar pela roupa que você vai vestir. Alguns precisavam de orar sobre isso antes de vir para a igreja. Alguns precisavam de orar, Senhor, essa roupa está legal para subir no púlpito, para vir para a igreja. Mas Deus te dá, como diz em inglês, common sense, né? Deus te dá aquele sentido para você entender. Deus te dá maturidade. A gente não precisa de orar, Senhor, devo comer isso ou não? Alguns precisam de orar também, que estão comendo muita coisa que não é boa. Mas eu estou dizendo o seguinte, as decisões mais importantes da nossa vida, que afeta não só a nossa vida, mas afeta a vida dos nossos filhos. Por exemplo, tem gente, por exemplo, que põe os seus filhos, e eu sei que, infelizmente, acontece até mesmo, eu falo isso com meus próprios filhos, eu falo isso com o Felipe, eu falo isso com a Gabe. Põe os seus filhos para jogar futebol ou fazer esporte, e hoje, o mundo hoje não se preocupa mais com o domingo, e acontece no domingo, na hora do culto. A pergunta é, você orou sobre isso? Você perguntou, Senhor, isso é bom para o meu filho? Será que isso vai ser bom para eles? Será que vai ser bom para o futuro deles? Se quando a gente vem aqui e entrega o nosso filho na igreja, pastor, dedico o meu filho ao Senhor, as pessoas não sabem o que está falando. Se é dedicar o filho ao Senhor, você está dizendo, esse filho pertence ao Senhor. Então, ore nas suas decisões. Ah, pastor, isso é fanatismo.
Deixa eu olhar para você, olha o que a Bíblia diz, está projetado para vocês. Isso é Novo Testamento. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano, ali faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ouçam agora vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para aquela cidade. Eu volto a esse versículo. Ouçam agora vocês que fazem decisões sem consultar a Deus. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Você não sabe o futuro. Você não sabe porque o que é a vida? A vida passa muito rápido. Ao invés disso, vocês deveriam, está falando para crente, ao invés disso vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora o finalzinho é importante. Agora, porém, vocês se vangloriem das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que é uma vanglória maligna? São decisões que os crentes fazem sem consultar ao Senhor. Jesus falou em Lucas, capítulo de número 6, verso de número 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo. A mensagem de hoje é muito simples. A mensagem de hoje é prática. A mensagem de hoje é um ensinamento para mim e para você. Se eu quero ser como Jesus, eu preciso aprender com Ele a me submeter à vontade do Pai, como Ele se submetia. Jesus viveu uma vida de completa obediência ao seu Pai. A vida dele, a vinda dele na terra, a maneira que ele viveu foi sempre para fazer a vontade de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, olha que versículo diz assim, eu vim para fazer a tua vontade, meu Deus. E essa devia de ser a oração de todos nós, de segunda a segunda, Senhor, eu vivo para fazer a tua vontade. Eu vivo para fazer a tua vontade. Agora, é fácil quando a vontade de Deus é a nossa. Quando a vontade de Deus é a mesma nossa, Senhor, eu vivo para fazer a tua vontade e eu quero casar com a Josefina. Ela é tua para mim, Senhor? E Jesus fala, amém, eu quero fazer a tua vontade. Mas se Deus falar que a Josefina não é para você, ela é para outro, aí a gente já não quer fazer. Quando a vontade de Deus bate contra a nossa, quem é que vence? Quando a vontade de Deus bate contra a minha, quem é que vence? Jesus falava dessa forma, eu vim para fazer a tua vontade. Até mesmo as palavras de Jesus, tudo que ele falava somente o que o Pai queria. Olha o que ele diz em João capítulo 12, verso 49, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Toda vez que eu ensino sobre isso, sempre alguém pensa, e às vezes até mesmo fala, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, então é muito fácil, tudo que ele falava vinha do Pai, porque ele é Deus. Ele vivia em plena obediência à vontade de Deus, porque ele era Deus. E eu entendo esses argumentos. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais um lugarzinho só. É a última passagem que a gente vai ler juntos. Abra a sua Bíblia nessa passagem em Hebreus, uma das passagens lindas. É tão linda que essa semana eu estou lendo ela e meditando, eu usei ela na nossa reunião de staff aqui na terça-feira. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9. O livro de Hebreus é um dos mais lindos da Bíblia. E ele fala dessa humanidade de Jesus, dessa divindade de Jesus, essa dicotomia.
E aí no verso 7 do capítulo 5 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, ou seja, o tempo que Jesus viveu aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia o salvar da morte. Para um pouquinho, deixa eu explicar o que está dizendo. Jesus sabia que ia morrer, mas ele não queria morrer, ele não queria passar por aquilo, porque ele estava em corpo. E a Bíblia diz que durante esse tempo Jesus ofereceu súplicas com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Final do verso 7. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu explicar para vocês essa passagem bem rápido. Primeira coisa que a gente aprende nessa passagem é que Deus ouviu Jesus por causa da sua humildade e devoção. Olha o verso 7 assim: sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. O que é reverência? Reverência é temor. O que é submissão? Obediência. Deus ouviu Jesus porque ele era reverente e porque ele era obediente. Me faz pensar, será que há orações que não são respondidas por falta de reverência e por falta de submissão? Fica a pergunta. Segunda coisa que o texto diz, olha aí, leia comigo o verso 8, porque ele precisa de ser entendido. Lido rapidamente, ele não é fácil de entender. Vamos ler juntos. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Mas tem que entender esse versículo. Será que está dizendo que Jesus teve que aprender a ser obediente porque ele era desobediente? Será que ele teve que aprender a ser obediente porque ele era rebelde? Não. Jesus sabe o que é obediência, ele sempre soube o que é obediência, mas quando ele se tornou homem, quando ele tomou a forma, ele teve que aprender, ou seja, ele teve que experimentar o que é obediência. Uma coisa é saber, outra coisa é experimentar. Então, durante a vida de Jesus, começa lá na encarnação, Jesus vem e se submete a se tornar um feto dentro de Maria. Ele nasce dentro de Maria, Maria tem que trocar sua fraldinha, Maria tem que arrotar ele, Maria tem que dar a ele de mamar, e ele vai crescendo, e durante a sua infância, a Bíblia claramente diz que Jesus era sujeito à sua mãe e ao seu pai. Então Jesus aprendeu a obedecer durante criança aos seus pais. Lucas claramente diz isso. Ele permaneceu sujeito à sua mãe e ao seu pai. O Criador dos céus e da terra aprendeu a se obedecer a Maria e a José. Como adulto, ele foi obediente e submisso à lei, porque ele era judeu, e ele foi submisso ao seu pai. E nós vimos hoje, mesmo quando ele não queria sofrer, Deus sabia que ele precisava, ele disse: Senhor, vai ser difícil, mas seja a tua vontade e não a minha vontade. Então, Jesus teve que aprender através do que ele passou. A palavra sofrimento no original significa ter sensações que não dão prazeres, coisas dolorosas. E às vezes, obedecer a Deus significa que a gente vai ter coisas dolorosas, coisas que a gente não gosta de passar. Mas o mais importante é ser obediente a Deus do que ser desobediente. Obediência sempre vai ter consequências positivas para nós. E Jesus teve que aprender a obedecer por tudo aquilo que sofreu. E o verso de número 9 diz o seguinte. Antes do verso número 9, eu queria mostrar essa passagem, Isaías 50. Jesus diz assim: o Senhor me deu entendimento e eu não me rebelei, nem me afastei dele. Então Jesus, mesmo passando por tudo isso, ele não se rebelou. Ele foi obediente, ele aprendeu. Mas olha o verso de número 9. Diz assim que Jesus aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu.
E uma vez aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. O que significa isso? Significa o seguinte: uma vez aperfeiçoado, significa que Jesus não era perfeito? Não, a palavra aperfeiçoado significa completo. Uma vez que ele passou do teste, uma vez que ele completou o curso que ele tinha que tomado, ele se tornou exemplo para nós. É isso que está dizendo. E o meu ponto hoje é o seguinte: Jesus, como homem, como ser humano, ele teve que passar um processo de aprendizado a obedecer, a se submeter à vontade do Pai. Ao ponto que quando Jesus dizia assim: seja feita a tua vontade, não a minha, era realmente o que ele queria no seu coração. E ele é o exemplo para nós. A oração do Pai Nosso, e eu queria que o grupo de louvor já voltasse, ela termina dessa forma. Mateus capítulo 6, olha o que está escrito ali: Pai nosso no céu, seja feita o que, irmãos? Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas leem esse versículo, ora essa oração, mas lá dentro está dizendo: Senhor, seja feita a minha vontade, no céu como é feita na terra. Eu quero que seja feita a minha vontade, eu quero fazer isso. E Jesus fala assim: não, não é isso. A gente tem que submeter lá, seja feita a tua vontade, a vossa vontade. E esse é o grande desafio que eu quero deixar para a gente hoje. Olhe para mim, por favor, que eu quero trazer uma palavra profética para a vida de vocês. Essa semana você vai ser testado nessa área, em que Deus vai fazer você fazer decisões, e você vai ter que fazer decisões sempre. E é nesse momento que você vai falar: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. A gente cantou aquele hino antes, eu nunca tinha ouvido antes, essa tua casa, entra. A gente não sabe nem quem está cantando. Quando a gente diz: Senhor, essa é a tua casa, a gente fala: essa é a minha vida, é a tua casa, entra. Que não seja eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Último versículo que eu quero que você olhe, projetado para você. Jesus diz assim: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, o critério para fazer parte da família de Deus é submeter completamente à vontade do Pai. Essa palavra é para nós que somos crentes. Não faça nenhuma decisão de voltar para o Brasil, ir para não sei aonde, vir para cá, ir para lá, sem gastar um tempo com Deus, queridos. Alguém disse: pastor, mas se Deus demora a responder? Meu conselho para você: se você não sabe a resposta, não faça nada até saber. É melhor não fazer nada e não errar do que fazer alguma coisa e errar. Agora, eu garanto para você que Deus sempre vai responder. Como é que Deus responde? Geralmente Deus responde pela sua palavra. Essa é a forma. Não vá atrás de profecia não, queridos. Eu quero saber a vontade de Deus, vou ligar para aquela irmãzinha lá no Brasil, ela é profeta. Profecia, você não vai atrás de profecia. Se Deus quer falar com você, Ele manda o profeta na sua casa. Você não precisa ir atrás de profeta nenhum. Quando Deus quer falar, Ele manda o profeta. Mas primeiro Deus fala através da sua palavra. Ele vai usar um pastor, Ele vai usar um líder de grupo, Ele vai usar o seu devocional, e Ele geralmente usa sempre a palavra. Segundo, Ele confirma através de uma outra pessoa. Ou seja, profecia nunca é diretiva. Deixa eu explicar isso para você, que tem muita gente errando. Profecia não é diretiva, irmãos. Profecia é confirmação. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Felipe e a Raquel. Hoje eles estão casados, são pais de filhos. Mas quando eles eram pequenos, se eu quisesse falar alguma coisa com o Felipe, e os 2 estão ali, eu falava assim: Raquel, vai lá e fala para o Felipe isso. Pai, eu estou aqui, fala comigo. Então, se você é filho de Deus e Deus quer falar com você, por que Ele tem que usar outra pessoa? Se você é filho dele, então Ele vai falar sempre com você primeiro. Aí depois Ele vai usar um profeta, um homem, uma mulher de Deus, para confirmar.
E geralmente a palavra profética é uma palavra de confirmação. Quando alguém me entrega um sonho, ou uma palavra profética, e se eu não ouvir de Deus, eu vou ser educado. Obrigado, irmão. Obrigado, minha irmã. Mas eu guardo no meu coração, porque Deus não falou nada comigo. Ah, pastor, Deus falou uma coisa para o senhor. Eu sou filho dele, ele pode falar comigo? E ainda mais aqueles sonhos, quando a pessoa fala assim, pastor, Deus me deu um sonho, mas eu não tenho a revelação não, o senhor se vira aí. Ele não fala dessa forma. E eu descobri na Bíblia que toda vez que Deus dava um sonho para alguém, Deus sempre dava a interpretação. Sempre. Alguém diz assim, pastor, mas Faraó teve sonho e não teve interpretação, mas ele não era crente. Ele não conhecia Deus. Mas Daniel conhecia Deus. José conhecia Deus. Então, quando Deus te der um sonho, ora para Ele te dar a interpretação. E sempre entregue com a interpretação. Entregue para a pessoa, e a pessoa agora, quantas vezes um irmão me entrega um sonho ou uma profecia, eu falo assim, amém, Deus já tinha falado isso comigo. Foi uma confirmação. Então, como é que eu vou ouvir a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, Deus vai falar através da sua palavra. Segundo, Ele sempre confirma através de alguém, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aquilo cai como água. Deus falou, Ele está confirmando, só para não ficar com dúvida. Terceiro, sempre traz paz. Deus não é um Deus de confusão. Se você acha que Deus falou uma coisa com você e você não tem paz nenhuma, não foi Deus. Porque quando Deus fala, Ele traz uma paz que excede todo entendimento. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: o Deus que eu e você servimos não é um Deus morto, que está na cruz ou dentro de um sacrário. O Deus que a gente serve é um Deus que está dentro de nós e que fala, mas a gente tem que querer ouvi-lo. E a lição de hoje é: Jesus, me ajuda a ser obediente e não fazer nenhuma decisão contrária à tua vontade. Perdoa-me quando eu agindo das minhas próprias forças. Vamos orar nesse momento. Pai, eu reconheço que muitas vezes na minha vida eu fiz decisões sem consultar a Ti. E olhando para trás, eu sei que essas decisões foram geralmente as mais erradas. Mas como Teu filho, eu também olho para trás e eu reconheço que as mais importantes decisões da minha vida, eu consultei a Ti. E hoje, olhando para trás, eu vejo que as bênçãos Tuas na minha vida ocorreram em obediência, que nas maiores decisões eu Te consultei, eu Te ouvi e não fui desobediente. Mas agora eu oro pelos meus irmãos, cada um está fazendo uma avaliação da sua vida. Alguns estão contemplando em mudar de emprego. Alguns estão contemplando uma possível mudança, talvez de volta para o Brasil, ou talvez dentro dos Estados Unidos. Alguns estão contemplando uma compra, uma venda. Há pessoas solteiras que estão contemplando um relacionamento novo. Pessoas que precisam de fazer uma compra de um carro. Eu não sei aonde nós estamos, mas eu sei que todos nós somos Teus filhos. E nós aprendemos hoje que ser cristão é ser como Cristo. Nós aprendemos hoje que a venda tem que ser tirada para a gente ver e refletir a Tua glória. E nós aprendemos hoje, Senhor, que antes da fundação do mundo, Tu já nos separaste e decidiu que fôssemos como Teu filho. E nós aprendemos hoje que nós precisamos nos submetermos à Tua vontade, como Jesus se submeteu. Ele, como perfeito Filho de Deus, teve que aprender obediência por aquilo que sofreu, e quando foi aperfeiçoado, se tornou exemplo para nós. No nosso dia a dia, ao sairmos daqui, ajuda-nos a sermos submissos à Tua vontade. Perdoa-nos quando nós usamos presunção para fazermos decisões
sem te consultar. E te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a viver uma vida que Te agrada, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, a gente vai cantar esse cântico. E quando você cantar esse cântico, a gente vai estar pensando no